Petrobras leiloa petróleo da Foz do Amazonas. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor João, sou professor de Geografia com doutorado na minha área. E aí no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o leilão que aconteceu agora no último dia 17 de junho deste mês agora de 2025, né, que leiloou algumas áreas para futura exploração de poços de petróleo, principalmente entre elas a margem equatorial, tá? Olha só. Dentro dessa área de exploração que foi feita, que foi realizado esse leilão, a Petrobras estava muito mais interessada em fazer o arremate da área da margem equatorial, tá, gente? A margem equatorial, para quem não sabe, ela não está configurada apenas no espaço geográfico ali da Foz do Amazonas, tá? Vocês podem ver nessa imagem aí que a margem equatorial ela vai desde lá do início aqui do norte aqui do meu estado, do estado do Amapá, chega até ali a região do Rio Grande do Norte. Então tem vários blocos que serão explorados, tá? E no leilão do dia 17 de junho, a margem equatorial, ou seja, ao norte que estava aí no mapa que aparece, ela foi leiloada, tá? E também o bloco Potiguar. Além desses dois blocos, foram também leiloados o bloco de Pelotas, tá? Um dos blocos de Santos e também o bloco de Parecis, lá na outra região, na outra parte da costa marítima brasileira. Quem foi que arrematou essas áreas? Principalmente aí por algumas empresas, por exemplo, a ExxonMobil e a Chevron, elas estavam envolvidas nesse leilão, elas resolveram fazer as suas ofertas, mas a área que estava mais em pauta, que é justamente a da margem equatorial da Foz do Amazonas, que a Petrobras estava mais interessada, ela conseguiu arrematar, né? Grande parte dessa área aí, a arrecadação no leilão foi aproximadamente de quase R$ 1 bilhão. Na verdade, para falar em números redondos, foi de 889 milhões de reais de arrecadação, né? E aí, significa que agora a gente vai começar a perfurar já o petróleo na costa da Foz do Amazonas, na nossa margem equatorial aqui? Não, tá? Existem alguns trâmites que precisam ser realizados e que eles são necessários para se chegar até a perfuração. Então, olha só, depois desse arremate dessas áreas, o que é que vai acontecer? A Petrobras possivelmente ela vai passar por um processo operacional de pré-avaliação dessas áreas, né? Inclusive uma sonda já saiu lá do Rio de Janeiro já faz alguns dias e estava em direção até a costa do Oiapoque para iniciar esse processo, tá? Mas é claro que o IBAMA precisa refazer o processo de licenciamento ambiental para fazer esse processo de pré-avaliação, né? É claro que a Petrobras já fez um estudo de avaliação, né, de levantamento de potencial de exploração de petróleo na costa da margem equatorial, né? Como a gente já sabe, já está acontecendo essa exploração, por exemplo, na Guiana, que é nosso vizinho aqui, e aí a Petrobras ela já tem mais ou menos, né, um levantamento, né, que pode ser hipotético, mas com base em informações de sensoramento remoto, principalmente, e acredita-se que o potencial de exploração da nossa margem equatorial ela pode chegar até de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Ou seja, por isso que ela é chamada do novo pré-sal. Potencial gigantesco, né? E além disso, a gente sabe que dentro do estado do Amapá, que possui uma economia fragilizada, se a gente conseguir transformar todo esse potencial de exploração em realmente, né, algo em retorno, principalmente nos royalties e a instalação de pequenas empresas aqui no estado do Amapá, a renda per capita amapaense ela vai aumentar exponencialmente. E, além disso, para se ter a exploração de fato, o IBAMA precisa fazer o licenciamento, tá, gente? O IBAMA é o principal órgão nacional que faz o licenciamento de poços de petróleo e de outras atividades, né? Por exemplo, como gasodutos, oleodutos. Ela que faz a avaliação do impacto ambiental, né? E justamente do trabalho que tem que ser feito por trás. E a Petrobras já iniciou isso, já está com esse trabalho em andamento. Mas aí a gente fica também com uma outra questão, gente. Será que realmente o retorno econômico ele se transformará em um retorno social? É uma grande pergunta que comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas estão debatendo. Inclusive, será uma pauta de debate na COP30, que será realizada este ano na cidade de Belém, sobre mudanças climáticas. Qual é que vai ser esse retorno social? Será que a gente vai ver apenas o aumento do bolo, né, o crescimento econômico, né, do estado do Amapá e a gente não vai ver esse retorno social? Então, para a gente entender como a gente precisa apreender essa informação, a gente precisa fazer frente de políticas públicas à organização da sociedade civil, precisa se mobilizar, discutir e que antes mesmo da exploração ter um plano, um planejamento, um projeto para onde vai esse recurso. Por exemplo, o estado do Amapá ele carece
de infraestrutura na educação, é claro, na melhora nos índices de educação, que são um dos piores do Brasil, melhora de salário de professores. Nós temos também déficit em saneamento básico. Dentro do nosso estado, a gente tem um dos menores índices de saneamento básico do Brasil, tá? Extremamente baixo. A gente tem também questões de infraestrutura que precisam ser melhoradas. É o único estado do Brasil que não tem ainda uma ligação por rodovia com o estado do Pará, ou seja, nós possuímos um certo isolamento geográfico, né? Porque a gente só tem ligação através ou de navio ou de aviões, mas não por estradas. E o Brasil começou seu processo de expansão rodoviária desde a década de 60. Olha o atraso aí econômico que a gente vive, né? E de integração territorial durante décadas. A gente tem a BR-156, que ainda não foi totalmente pavimentada, é a BR mais antiga que não conseguiu ser pavimentada ainda no nosso país, que tem um reflexo na dinâmica espacial, na integração entre as cidades, na economia entre os municípios, que é deficitária por conta dessa falta de integração. A gente tem também uma macrocefalia urbana, ou seja, uma concentração da população nas cidades de Macapá e Santana, justamente por conta dessa falta de integração territorial e também por um acúmulo de riqueza nessas duas cidades que apresentam a maior quantidade de produtos, de bens, de serviços, de empregos. E aí nós temos outras pequenas cidades, como é o caso do Oiapoque e Laranjal do Jari, que ficam uma ao norte do estado e outra ao sul do estado. Ou seja, é preciso pensar em políticas públicas, a partir dessa nova economia que será gerada, fundamentada na associação, na interligação, na melhora da infraestrutura do nosso estado no médio e longo prazo. Além disso, tem uma outra questão em debate que é muito interessante também. A gente sabe que o Brasil ele ainda não consegue viver ainda das novas matrizes renováveis, matrizes de energia renovável. Por exemplo, a energia solar e a energia eólica, né? Apesar do investimento que o governo federal tem feito nas matrizes de energia renovável, principalmente, por exemplo, a energia eólica, tá, no Nordeste, é preciso se investir cada vez mais nessa transição energética. O Brasil precisa deixar de depender tanto de petróleo e gás e nos atentar para o nosso potencial. Por exemplo, o estado do Amapá, assim como a região amazônica, está muito próxima, tá, da linha do Equador. No nosso estado, a gente está literalmente em cima da linha do Equador, ou seja, a gente tem uma incidência solar gigantesca aqui. Então, a produção de energia solar ela deveria sofrer, né, incentivos, ganhar subsídios para ser potencialmente explorada aqui na nossa região, porque é o nosso potencial natural, tá, de localização geográfica, né? Assim como a localização geográfica do Nordeste tem esse potencial de produção de energia eólica, no nosso caso é a produção da energia solar, tá? Além disso, nas próximas décadas, né, a gente sabe que o planeta está sofrendo mudanças climáticas e se imaginavam que seriam sofridas ao longo dos próximos anos, né? Só 2050, 2070, 2100. E a gente está vendo já consequências do aumento das temperaturas, da média global de temperatura hoje, e esse reflexo ele está sendo sentido principalmente nas populações mais pobres dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, como a gente quiser utilizar a regionalização mundial. Então, de fato, quem será mais prejudicado com a falta de transição energética e a mudança climática serão as populações mais pobres. E é por isso que a gente tem que se assentar, entender, compreender que a matriz energética, a exploração de uma matriz energética, né, do combustível fóssil, que é poluidor e que vai contribuir para o aquecimento global e para as mudanças climáticas nos próximos anos, ela não pode ser algo que vá resolver a vida nem do brasileiro, nem do mapaense de forma única. Ela tem que ser pensada em ser substituída nos próximos anos, ok? Então, se você gostou desse vídeo aí, gente, comenta o que você achou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ajude a bater a nossa meta aí, que é de 500 inscritos apenas. No vídeo que eu estou gravando hoje, nós temos apenas 492 inscritos. Se você puder dar essa força para a gente, vai ser muito bom para a gente continuar o nosso trabalho aqui, que só está iniciando no YouTube, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Um abraço, até a próxima.